Começa aí os dons do Espírito Santo. Uma coisa interessante ali, a gente vai ver principalmente no livro de 1 Coríntios, também no livro de Romanos, no livro de Efésios ali, sabe esses livros que Paulo escreveu? Paulo ele escreve bastante sobre os dons do Espírito. Neste primeiro dia, a gente vai tentar entender o que são os dons do Espírito e para que são concedidos os dons do Espírito. E o texto ali já diz para a gente, bem legal, bem importante, a manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Isso é importante da gente lembrar, porque o Espírito Santo, ele que atua em toda a igreja, nós já vimos isso, ele é uma pessoa, ele tem um sentimento. No primeiro dia nós vimos isso, ontem nós vimos a promessa dele e a realidade dele. Ele era uma promessa, ele se torna uma realidade. A realidade dele é a presença em cada um de nós, mas para que ele está presente conosco? E aí, o primeiro ponto de lembrar é: ele está presente na nossa vida porque ele visa um fim proveitoso em cada um de nós. E é interessante porque existe uma diversidade muito grande de dons. Mas o livro de Coríntios ele diz: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os serviços são diversos, mas o Senhor é o mesmo. As realizações são diversas, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então ele deixa bem claro para a gente que os dons, serviços, realizações, tudo aquilo que sai do Espírito Santo, ele manda para cada um de nós, ele visa um fim proveitoso e ele é único. É ele que decide o que vai acontecer com cada um de nós. E o que são os dons espirituais? São habilidades concedidas pelo Espírito Santo ao fiel, conforme a vontade de Deus. Então, qual a primeira ideia? Edificar a igreja, o corpo de Cristo, promover o aperfeiçoamento dos membros e fortalecer a unidade da igreja. Então, a gente começa percebendo que os dons espirituais, eles não são dados de maneira aleatória, ou ele é escolhido, todos recebem, mas a finalidade ela é essencialmente espiritual. Ela não é algo que é para ser usado de qualquer maneira. Deus ele deixa os seus dons para que nós usemos para alcançar mais pessoas. E aí a gente tem uma distinção simples aí, rapidinho, para a gente entender a divisão entre dons e talentos. Talento é aquela habilidade natural que você tem. Você fala bem, você cozinha, você canta, você tem habilidade de se relacionar com as pessoas. É algo que você nasceu com aquilo. Ou algo que você aprendeu. Você toca algum instrumento, você tem a sua profissão. Esses são os talentos. Qual é a aplicação dos talentos? O talento ele pode ser aplicado para a gente de qualquer maneira. Ele pode ser usado para a nossa vida, para o nosso ganho pessoal, e também pode ser usado na casa do Senhor. O alcance, ele é alcance a todas as pessoas. Já os dons espirituais, ele tem um pouco de diferença. Deus ele usa os nossos talentos para transformá-los em dons espirituais. Lembra, a diferença principal entre dons e talentos é ali a última linha, propósito. Ali fala então que o propósito é exclusivo para cumprir a missão da igreja. Qual a origem dos dons espirituais? São capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo. E ela é recebida quando? Depois da conversão. Depois que você se converte ao Senhor, que você permite a ação do Espírito Santo na sua vida, ele transforma alguns dons que você tem, alguns talentos que você tem em dons, e aí você utiliza esses dons, esses talentos, que agora são dons, para a causa do Senhor, para cumprir a missão do Senhor. Então é interessante lembrar que os dons, eles não são medalhas, eles não são um sinal de superioridade espiritual, mas eles são ferramentas para o serviço. Eu gostei da ideia que a revista nos traz, é como que nós podemos nos orgulhar de algo que recebemos de graça. Os dons, eles são dados a cada um pela ação do Espírito Santo, pela vontade do Espírito Santo, para o cumprimento da promessa, mas ele não é uma medalha dizendo, olha, você é melhor do que os outros. Na verdade, ele olha para você e fala assim, parabéns, você agora tem algo a utilizar na sua vida para que você possa buscar mais pessoas,
para que mais pessoas conheçam o Senhor. Tenho plena certeza que cada um de nós aqui fomos alcançados por Deus de uma maneira diferente. Alguns foram alcançados pela família, outros foram alcançados por algum amigo, outros por um folheto, outros foram alcançados pelo Clube de Desbravadores, Clube de Aventureiros, outros foram alcançados pela Novo Tempo, e nós temos na nossa região muitos amigos da Novo Tempo que estão conhecendo o Senhor. Então, assim, nós temos diversas maneiras que Deus usa para alcançar-nos. Então, são dons que Deus foi colocando na vida das pessoas, e através desses dons ele nos usa para alcançar mais e mais. Isso quer dizer, quando o dom ele é exercido com humildade, quando nós reconhecemos que é uma concessão da graça para o serviço, ele nos torna funcionais para a causa do Senhor. Então, no livro de Coríntios, existem alguns tipos de dons, e amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho mais do que cada um desses dons, como que ele funciona na vida do crente, mas para que a gente saiba quais são os dons, principalmente ali em 1 Coríntios 12. Ele fala sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagre, profecias, discernimentos de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então a gente percebe que os dons, eles são diversos. E é importante frisar uma parte. Desses que estão aqui aparecendo na tela para gente, eles são apenas alguns dos dons existentes. Existem outros dons que a Bíblia nos traz. Mas uma coisa que ele coloca é: nenhum é melhor do que o outro. Todos eles são dados de acordo com as qualidades que você tem. Então, se você tem o dom da palavra de sabedoria, você não é melhor do que aquele que tem aquele dom de curar. E aquele que tem o dom de curar não é pior do que o outro que tem outro dom. Todos os dons são importantes. O livro de Coríntios, ele une a ideia de um corpo. Então, todos os dons, eles trabalham juntos para a funcionalidade da igreja. Aí, o livro de Efésios, ele fala uma outra sequência, mas em relação ao quando Deus ele concede os dons. Ele fala que uns são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Percebe que são outros dons que o texto já tinha dito diferente lá que ele falou. E aí ele continua dentro do livro de Efésios falando que é para o aperfeiçoamento dos santos, para a unidade da fé, para o pleno conhecimento, mas para quê? O dom do Espírito, ele não é também dado, ele não é somente dado para que Deus atue através de você, mas é para que ele atue também em você. Então, lembra quando nós falamos sobre, acho que no dia de ontem, sobre o crescimento do dom? Os dons, eles começam, o Espírito Santo atua primeiro em nós, na nossa família, na nossa sociedade, até a humanidade inteira. Os dons do Espírito, ele também precisa atuar primeiro em nós. Quando nós chegarmos a um estado onde nós já estamos maduros, nós poderemos ser utilizados através dos nossos dons. O Espírito Santo nos usa para que nós alcancemos mais e mais pessoas. Aí a gente pode, quando chegamos a ser uma pessoa madura, podemos ajudar no aperfeiçoamento dos santos, a unidade da fé e o pleno conhecimento de Deus, de Jesus para outras pessoas. O dom, então, ele é algo que ajuda a equalizar, a equilibrar todas as pessoas. Porque quando os seus discípulos, Ellen White ela diz, quando os seus discípulos estão ligados a Cristo, até o mais comum deles tem poder para influenciar corações. Uma das coisas interessantes é que quando a gente olha para os discípulos em nada eram diferentes de nós. Eles tinham alguns profissões bem vistas na sociedade, profissões mais simples, profissões que eram até mal vistas. A gente tinha lá, o Mateus era um cobrador de impostos, ninguém gostava dos cobradores de impostos. Então, assim, a gente tinha diversas pessoas e todos eles foram utilizados. Por quê? Porque eles se ligaram a Cristo. Eles se permitiram ser usados pelo Senhor. A gente percebe quando lê os livros de Paulo ou as cartas de Pedro, a gente percebe até que a escrita deles é diferente. Lucas, ele era médico, então ele tinha uma escrita com um pouco mais de qualidade, mas
a ação do Espírito Santo era a mesma. A qualidade da escrita não mudava a ação do Espírito Santo. Por quê? Tanto ele, quanto Paulo, quanto Pedro, são pessoas que permitiram ser utilizadas por Deus, porque eles se ligaram a Deus. E quando você se liga a Deus, Deus faz de cada um de nós condutos para que nós possamos influenciar o universo, influenciar as pessoas ao nosso redor. A única coisa que Deus ele quer de nós é que nós sejamos canais, e a gente cantou isso, né? Canais de bênção para as pessoas. Abraão foi chamado para ser canal de bênção, não diferente de nós. Também somos chamados para ser canais de bênção. Então, com aquilo que você tem, eu sei que tem alguns entre nós que praticam alguns esportes, então se você tem o dom de praticar o esporte, ensinar para outras pessoas que não conhecem, pode ser uma maneira de Deus utilizar você para conhecer outras pessoas. Então, a gente tem que se colocar nas mãos do Senhor. E aí que tem um ponto que é importante. Tem uma palavra grande aí. Roubo a Deus. Quando nós desperdiçamos de forma egoísta os dons que Deus nos deu, nós estamos roubando a Ele. A gente vê, por exemplo, quando fala sobre as parábolas dos talentos, que ele ganhou cinco, o cara que recebeu dois, o cara que recebeu uma. Aquele que recebeu uma, ele escondeu. Isso quer dizer, ele teve medo de utilizar o dom que o chefe deu, que aí é uma parábola que mostra sobre os talentos que Deus nos dá. As coisas que Deus nos dá, a gente tem que usar para crescer as coisas dele, para que ele possa multiplicar. Deus deu os dons a cada um de nós para que nós possamos multiplicar e não desperdiçar de maneira egoísta ou esconder. Então, isso também é um roubo a Deus. A gente vê até um texto, a parte importante, diz assim: olha, o dinheiro não entra na vida futura, mas tudo aquilo que você faz para conquistar pessoas são coisas que são eternas, porque é uma mudança de vida. Deus ele quer nos usar para mudar de vida. Então, Deus ele quer usar o seu dom, o meu dom, para restaurar a vida. Não só a minha vida, não só a sua vida, mas a vida daqueles com quem nós nos relacionamos. O propósito da redenção não é apenas eliminar o pecado, mas restituir aos homens os dons espirituais perdidos. A gente vê pela Bíblia que antes do pecado, Adão e Eva conversavam cara face a face com Deus, rosto a rosto. Hoje não somos permitidos a isso por causa do pecado. Mas quando Jesus voltar, nós teremos resolvido isso. Mas ele quer que mais pessoas conheçam ele. Então, os dons são uma prova concreta do amor de Deus e do desejo de nos usar para a obra redentora dele. Nós possamos nos colocar a ser usados. E aí é importante frisar: cada um de nós recebe algum dom do Espírito. Ninguém é deixado de fora. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o meu dom. Eu não tenho ideia qual seja o meu dom. Queridos, todos nós temos um dom. Dá uma olhada, reveja na sua vida aquilo que Deus colocou em você e veja como que você pode colocar em prática aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te colocou, quais são as suas características, quais são as suas facilidades, quais são as coisas que você gosta de fazer. Deus, Ele quer usar aquilo que você tem para salvar mais pessoas. Ninguém ficou de fora. E se você acha que você não sabe qual é o seu dom, eu vou mandar lá no grupo depois das nossas igrejas um teste para que você veja qual é o dom que você tem, tá bom? Então, acabando aqui o nosso encontro, eu vou colocar um teste lá no grupo para que você saiba qual o dom que você tem. Se você não sabe, faça lá. Queridos, nós precisamos orar cada dia mais. E hoje, o nosso movimento de oração individual é para que nós descobramos os nossos dons. O restante, aqueles que já sabem quais são os dons, é para que nós oremos para que os nossos dons sejam usados com sabedoria, humildade e amor. E principalmente temos pedido todos os dias pelo batismo do Espírito Santo e a pregação do Evangelho. Mais e mais pessoas precisam conhecer a Deus. Esses tantos nomes que nós temos colocado aqui são pessoas que a gente tem orado há muito tempo. Tem pessoas que estão conosco hoje, que nós oramos por muito tempo e Deus respondeu a oração e hoje eles estão aqui conosco e eu sei que mais pessoas estarão também. Então,
Hoje é o momento de nós orarmos por mais pessoas. E o desafio de hoje é que você envie uma mensagem ou um vídeo curto para cinco amigos. Nós temos colocado nos nossos grupos da igreja vários materiais após os nossos encontros, alguns materiais, algumas imagens, alguns vídeos, alguns textos, para que você possa compartilhar com seus amigos. Então, compartilhe para que ele possa entender quem é o Espírito Santo. E eu tenho plena certeza que se hoje nós saímos daqui lembrando e entendendo de que fomos escolhidos por Deus para sermos usados pelo Espírito Santo, de que todos temos dons, eu tenho certeza que nós saímos daqui felizes, porque seremos utilizados pelo Senhor Jesus.